Deus é bom o tempo todo. Vocês têm que falar, vou falar de novo. Deus é bom e o tempo todo. Deus é bom. Que maravilha. Lucas capítulo 14. Fica de pé mais um minutinho só. Lucas 14, versículo 16. O tema da palavra de hoje é muito forte. Amém? É porque você não sabe o tema ainda. Deixa eu falar o tema para você aqui, que você vai falar. O tema que Deus colocou no meu coração é ocupado demais para ser salvo. Ninguém vai falar amém não? Ocupado demais para ser salvo. Ai. Lucas capítulo 14, versículo 16 até o 21. Se você quiser me acompanhar por aqui, na King James atualizada, diz assim: Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira desculpar-me. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Pode continuar isso. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados e os cegos e coxos. Amém? Até aqui pode ser. Fecha os teus olhos um pouquinho, curva a tua cabeça. Querido Deus, amado e poderoso Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós colocamos, meu Deus, nessa noite sobremaneira com os nossos corações voltados a Ti, e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco em nossos corações. Pelo o que o Senhor nos colocou, vai ser uma palavra de confronto, uma palavra de exortação, mas a sua palavra também nos diz que o Senhor exorta aquele que ama. E sabemos que essa palavra virá como nosso coração, como flecha, como espada de 2 gumes, cortando, quem sabe, os nossos orgulhos e os nossos pensamentos contrários a Ti. Mas eu tenho certeza, Deus, que o direcionamento desta noite é o Senhor que deu. A palavra nesta noite é o Senhor que deu. E por isso eu fico tranquilo, porque sei que ela não voltará vazia. Nós vamos nos alimentar com ela e vamos sair daqui, quem sabe, uma nova pessoa. Diga assim comigo: Deus, este será o melhor culto da minha vida até aqui. Amém? Senta um pouquinho aí em nome de Jesus. Você está preparado para ouvir a palavra nessa noite? Então segura lá, porque ela é forte. Amém? E logo quando eu comecei a estudá-la e fazer algumas anotações que o pai pedia para que eu fizesse, eu meio que me retorci, confesso. Mas o Senhor é justo e certeiro naquilo que Ele quer. E quando Ele nos dá uma palavra, nós temos que ir até o final. Amém? Muitas vezes nós não estamos entendendo que devemos colocar como prioridade
para as nossas vidas Deus. Amém? Jesus falou lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais Ele nos daria. Mas Ele fala, Ele é muito enfático. Ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus. Quando Ele fala isso, o próprio Jesus, Ele está nos dizendo assim, que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus, que a nossa prioridade deve ser Deus. Não importa a situação que nós estamos passando, não importa o que nós tivermos, mas a nossa prioridade tem que ser Deus, tem que ser Jesus. E muitas vezes nós estamos fazendo o inverso disso. E hoje vai ser uma palavra de reflexão. Nós vamos fazer um texto, vamos fazer uma pregação bem expositiva através da palavra dele. O Senhor me mostrou alguns pontos que eu preciso passar para a igreja, que eu preciso compartilhar, porque nós precisamos acordar. Nós precisamos entender que Jesus está à porta. Aí você pode falar assim: mas pastor, faz tantos, há 2000 anos estão falando que Jesus vai voltar, e Jesus não voltou ainda. O que me leva a crer que Ele está à porta? Aí eu posso dizer assim: não, mas as guerras e os rumores de guerra. Você vai dizer assim: pastor, sempre teve guerra e sempre teve rumor de guerra. Eu posso falar assim para você: ah, mas o clima, como a Bíblia está dizendo que haveria de acontecer, está acontecendo. Você também vai se justificar falando assim: mas pastor, também sempre teve tragédias climáticas no mundo inteiro, fenômenos. Mas esses dias eu estava lendo uma parte que teve algo que ainda não aconteceu nas gerações passadas, que está acontecendo nessa, e que também na Bíblia está escrito que haveria nos últimos tempos, que está dizendo assim, que a multiplicação da ciência nos últimos tempos aconteceria como ninguém jamais viu. Isso bradou no meu coração. As outras gerações passadas não viram essa ciência tão multiplicada. Hoje ninguém consegue mais ficar sem o celular na mão, sem o WhatsApp, sem Instagram, sem todas as redes sociais. Os nossos pais nem sabiam o que era isso, nem imaginavam o que era isso, e viviam. Esse dia eu estava lendo um artigo que diz que o mundo, a ciência no mundo, nos últimos 20 anos evoluiu como 1000 anos. Nem em 1000 anos ela evoluiu tanto como nos últimos 20 anos. Então, Deus está mostrando: Jesus está voltando, está à porta. E eu começo a ler esse texto, e eu começo a contextualizar ele e fazer de uma maneira expositiva. E Jesus vai contar uma parábola, e essa parábola tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver. Quem sabe na leitura você não prestou atenção, mas eu quero expor isso para você nesta noite, essa revelação da palavra de Deus para mim e para você. Primeira coisa que eu achei nesse texto é que no versículo 16 ele vai dizer assim: porém um certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. Amém? Esse texto está falando, essa passagem, esse versículo está falando de salvação, a salvação de Deus para conosco. A Bíblia também vai falar numa outra grande ceia, que é a ceia das bodas do Cordeiro, que está sendo preparada para os salvos. E Jesus usa essa ilustração para demonstrar isso para a gente. Ele coloca que um homem, um senhor, em outra versão vai dizer, preparou uma grande ceia e convidou a muitos. Esse senhor, este homem, é Deus, que preparou a ceia, que preparou a mesa para nós. Esse primeiro versículo fala a respeito de salvação, de comunhão eterna. Fala a respeito de uma ceia que este homem, que Deus preparou. Ele fala a um certo homem que é Deus,
esse certo homem fala de um convite que ele manda para cada um. Talvez você não saiba o perigo que você está correndo por conta da vida que está levando. Amém? Preste atenção. Talvez você não saiba o perigo que está correndo por conta da vida que está levando. Como assim, pastor? Esses homens, esses servos que esse homem mandou, que é Deus, somos nós, para avisar a todos que o mestre já preparou a ceia, já preparou a mesa, e ele está convidando a todos a estarem ali. Mas muitos não estão ouvindo. Muitos estão preocupados com muitas coisas, mas não estão preocupados com a sua salvação. Por isso que o tema que Deus colocou no meu coração é esse: ocupado demais para ser salvo. Eu tenho muitas ocupações para ouvir a voz de Cristo. Eu tenho muitas ocupações para ouvir o chamado dele. Eu tenho muitas ocupações para estar na igreja. Eu tenho muitas ocupações e não percebo que a mesa está posta. Se a mesa está posta, sinal que o mestre está chamando e logo ele vai voltar. No versículo 17, repare, o anúncio da ceia aconteceu quando a ceia já está pronta. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que antes da vinda do Senhor a mesa já vai estar pronta, só esperando aqueles que ouvirão. O evangelho tem sido explanado como nunca nesse mundo. E uma das palavras que a Bíblia fala que Jesus voltará nos momentos é o evangelho ser expandido para todo mundo, para toda criatura. Aí entra a questão da ciência também, entra a questão das redes sociais, aonde se eu fizer uma coisa hoje aqui lá do outro lado do mundo, automaticamente, dependendo, vai ouvir também, as notícias se espalharão. O evangelho nunca foi tão divulgado como agora, nunca. E a Bíblia vai dizer que depois que todo mundo ouvir falar de Cristo, é hora dele voltar. Aí você começa a fazer contas. O mundo tem mais ou menos 7 bilhões de habitantes, sim ou não? E pelos cálculos feitos por pesquisas, aproximadamente 1 a 1 bilhão e 300 mil pessoas ainda nunca ouviram falar de Cristo. De 7 bilhões. Mas do jeito que a ciência vai, para esses 1,5 bilhão mais ou menos ouvirem, é daqui para ali. Então a volta de Jesus está muito mais próximo que nós imaginamos. Mas eu leio no versículo 17, eu vi algo. Quando esse servo vai levar o convite que o mestre mandou, ele convida 3 pessoas a princípio. E essas 3 pessoas arranjam desculpas para não irem. Essas 3 pessoas arranjam ocupações para não ouvir a voz do mestre. Coloca lá o versículo 18, faz favor para mim, Gabriel. Já que é uma passagem, já com uma pregação expositiva, vamos expor versículo por versículo, que é para a gente entender melhor. Fica atento aí que eu vou estar pedindo o versículo 18. Contudo, um por um começaram a declinar, a dar desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira desculpar-me. Deixa aí por enquanto. Queira desculpar-me. Primeira desculpa. Todos começaram, em outra passagem vai dizer excusar-se. O primeiro falou assim: olha, eu comprei agora uma terra e ela é tão importante para mim que eu preciso ir lá na propriedade. Eu preciso ficar cuidando, eu não tenho tempo agora. A minha prioridade principal é a terra. Nossas desculpas da terra
não vale no céu. Quando eu li essa parte de terra, Deus me fez transformar a terra, me lembrou nesse momento aonde nós vivemos, planeta nos lembrou mundo. Muitas pessoas não ouvem o chamado de Deus porque estão ocupados na terra, estão ocupados com as coisas do mundo. Tem muito mais coisas para fazer aí fora do que aqui dentro, passar pelo menos uma hora e meia que seja, escutando a voz do Senhor, escutando o chamado, se alimentando. A Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é alimento. Faz sentido para você? Quando Jesus fala assim, Ele colocou a mesa para se alimentarem da palavra. O primeiro falou assim: não, eu estou preocupado com a terra, eu estou preocupado com o mundo, eu estou preocupado com meus afazeres aqui, eu tenho mais coisas para fazer, eu tenho que ir em tal lugar, eu fui convidado para ir em tal lugar, eu fui convidado, eu vou ir para outro lugar, eu não posso ir. Uma vez um pastor olhou para mim, um pastor que hoje é pastor, na época ele era presbítero, nós conversando numa roda, e ele era empresário, ele começou a crescer muito, e ele nunca faltava culto, e de repente ele começou a faltar culto, porque ele começou a dar prioridade para a empresa dele. E como a empresa dele naquela época de telecomunicações, que hoje não existe mais, eu acho, né? Mas naquela empresa era o auge de telecomunicações, no tempo que não tinha celular, era Ações, lá no sul era da CRT. Então as empresas de telecomunicações estavam no alto. E ele era um pregador, um levita na casa do Senhor, muito usado. Mas de repente a empresa dele começou a crescer demais, e ele começou a receber convites para coquetéis, para jantares. Daqui um pouco, ele sem perceber, ele começou a mudar sua prioridade. A prioridade que era Deus começou a ser a sua empresa. Os convites que ele recebia, os jantares, os coquetéis, porque na cabeça dele, ele tinha que estar ali para se mostrar. Ele usava aquele ditado: quem não é visto não é lembrado. Mas espera aí, quem trouxe ele até aquele momento foi Deus. Então se Deus o levou, se Deus fez com que a empresa dele crescesse, Deus não ia deixar a empresa dele desfalecer, porque ele estava dando prioridade a Deus e não à empresa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto Deus vai te dar, pode ter certeza. Então não deixe que nada te tire do foco, não deixe que nada te tire da atenção, e faz com que você coloque Deus à beira do caminho da tua vida. Muitas vezes nós estamos ganhando a terra e perdendo o céu. Forte. Muitas vezes nós estamos ganhando a terra, ajuntando coisas aqui, perdendo o mais importante, que é a nossa salvação, que foi o que o Cordeiro está preparando para nós desde o início. Uma mesa, está nos chamando e nós não estamos ouvindo. Qual a razão que tem te impedido de entender o convite de Deus? O que tem te impedido de buscar a Deus? O que tem sido mais importante de Deus na sua vida? O que você tem colocado no centro da tua vida? O que você tem renunciado para ouvir o chamado de Deus? O que tem sido mais importante? É uma palavra dura, mas é verdadeira. E Deus falava muito forte no meu coração hoje à tarde: chega de brincar. Eu sei dizer, não lembro para quem que eu conversava esses dias, e falava assim que muitas vezes a gente brinca de ser crente, brinca de ser evangélico, mas o diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para acabar com o propósito que Deus tem na tua vida. E ele só vai conseguir acabar com o propósito de Deus na sua vida se você tirar Deus do centro da sua vida e começar a colocar outras coisas. Ah, pastor, mas então quer dizer que eu não preciso comprar as coisas? Não, você precisa sim, porque Deus te dá o dom, dinheiro, Deus te dá condições, mas Ele não quer que você coloque as coisas no lugar dele.
Se Ele te trouxe até aqui, e até aqui você está vivo, até aqui você tem prosperado, até que você tem seguido, até que você tem conquistado as coisas, não se preocupe, que Ele vai fazer com que você mantenha e não multiplique. Mas não tire Deus do centro da tua vida. Não coloque as coisas da terra no centro da tua vida. Não coloque amizades no centro da tua vida. Não coloque bares no centro da tua vida. Coloque Deus, que pode ter certeza que você não vai se arrepender. Segundo, no versículo 19, Gabriel, faz favor. Ele vai agora para o segundo. Ele vai para o primeiro fala assim: não, estou ocupado com as coisas da terra que eu comprei. O segundo vai dizer assim: outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdão. Para esse segundo, a sua prioridade era seus bens. Amém? Tem muita gente se afastando de Deus por conta dos bens que tem adquirido. Amém? Quem vive dos bens da terra se esquece dos bens do céu. Amém ou não amém? Muita gente, esse segundo falou: não, eu adquiri aí uns bois e eu tenho que estar cuidando deles. A minha prioridade agora é cuidar os meus bois, é cuidar os meus bens. Certa vez Jesus vai dizer assim: de que adianta ajuntar tesouros na terra, onde a traça vai corroer, e esquecer do mais importante, que é o tesouro do céu, é a vida eterna. Meu Deus, esses dias eu estava vendo uma foto antiga que alguém colocou em algum post, uma foto de 1914, se eu não estou enganado. Crianças, homens mais velhos, homens de meia idade, jovens, adolescentes, todos daquela foto. E em cima estava escrito assim: você acredita que nenhum desses aqui continuam vivos? Todos morreram, o tempo passou. Isso faz com que a gente reflita: nesse mundo nós somos passageiros. Tudo vai passar. O que vai ficar é a nossa alma. O que importa para Deus é o nosso espírito. Porque nesse mundo tudo vai passar. Não que eu não tenha que trabalhar para conseguir as coisas, tenho. Mas a minha prioridade tem que ser sempre Cristo. Os meus bens não podem estar à frente de Deus na minha vida. Não pode estar no centro da minha vida, não. O meu trabalho não pode estar no centro da minha vida, não. O que eu tenho não pode estar no centro da minha vida, não. Nós temos que ser cristocêntricos, ter Cristo no meio do centro da nossa vida. E eu não estou falando isso por falar, é porque eu vivo isso. E eu posso falar de boca cheia que eu vivo Cristo. Eu não deixo nada no centro da minha vida que não seja Deus. Eu já deixei trabalho, emprego, porque não era de Deus, porque eu via que não era de Deus. Eu falei: aquilo que vai me afastar de Deus não é de Deus. Eu já deixei oportunidades de receber bem melhor, estar numa vida bem melhor financeiramente, porque eu olhei para aquilo e falei: não, isso vai me afastar de Deus. Deus é prioridade na minha vida. A minha salvação é prioridade na minha vida. Então eu só estou falando isso para você porque eu vivo isso. Porque senão seria hipocrisia eu chegar aqui e começar a falar numa coisa que eu não vivo. Eu vivo, eu gosto de estar na presença de Deus. Eu gosto de fazer as coisas para Deus. Eu gosto de estar na casa de Deus. Ah, mas o senhor é pastor, mas eu tenho trabalho também, todos sabem. A pessoa pode falar isso quando o pastor só vive da obra. Eu não vivo da obra. Como diz a mãe do Cris, meu marido tem 2 empregos, né? Então, se eu estou falando porque eu vivo isso, porque eu tenho Cristo realmente no centro da minha vida. E eu nunca vou deixar nada tomar o lugar de Cristo na minha vida. Não vou deixar nada nem ninguém. Ou Deus, escute isso, isso é forte. Ou Deus assume o primeiro lugar da sua vida, ou Ele não assume lugar nenhum.
Você entendeu? Não tem segundo lugar para Deus. Deus não cabe no segundo lugar da sua vida. Ou você deixa Deus no primeiro lugar, ou não tem lugar para Ele. Ah, Deus, eu vou te deixar aqui em segundinho porque a minha prioridade é essa. Ô meu filho, então esquece. Ou eu sou o centro da tua vida, ou eu não sou nada. Guarda isso. Ou Deus assume o primeiro lugar da sua vida, ou não assume lugar nenhum. O único lugar que cabe Deus na sua vida é o primeiro. Não tem negócio de top 3 não. Ah não, mas Deus está no top 3 da minha vida. Primeiro é aqui, segundo é aqui, terceiro é Deus. Não tem top 3. Para Deus tem que ser o primeiro lugar. Coloca o versículo 20 para mim lá. Vamos ver o outro. Um circunciso, qual foi a desculpa dele? E outro ainda argumentou. Ele chega para o primeiro, ele fala, não, estou preocupado com a terra agora. Ele chega para o segundo e fala, não, estou preocupado com os bens que eu adquiri. Aí chega para o terceiro e ele fala assim, puxa vida, avisa lá o Senhor que eu acabo de casar e por esse motivo não posso ir. Amém? Esse aqui não pode ir porque acabou de casar. A prioridade dele é seu casamento. A prioridade dele é a sua família. Mas pastor, a família não tem que ser prioridade para mim? A família não é prioridade para mim? É. Mas não pode ser mais do que Deus. Amém? Claro que a família é prioridade, mas nunca pode tomar o lugar de Deus. Eu conheço muitas pessoas que já me falaram assim, olha pastor, eu não vou na igreja por causa da minha esposa, não vai. Ah pastor, eu não vou na igreja por causa do meu esposo, não vai. Meu filho, o convite foi individual. Amém? A Bíblia vai dizer que a salvação é individual. Quanto tempo eu fui na igreja sem você? Um dia? Um ano? Fui na igreja. Ah, tu vai lá na igreja para ver as irmãzinhas. Quem vê irmãzinha? Eu vou lá para ver Deus. Você não falava assim? Acha que eu me abati por causa disso? Eu andava 8 quilômetros com o Aleph na Cracunda, com, sei lá, 2 anos, 3, de a pé, porque não tinha nem dinheiro para passagem. Mas nada me impedia de estar na presença de Deus. Eu ficava contando os dias para o culto acontecer, acredita? Eu ficava contando, meu Deus, não vejo a hora de ir para a igreja. Nada pode ser empecilho para colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Esse camarada que falou, não, a minha família é primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que primeiro, eu não posso atender agora o chamado do Senhor, porque eu tenho a minha família. Santinho, fica você e a família. A Bíblia vai dizer que o homem santo santifica a sua esposa e a mulher santa santifica o seu esposo. Amém? Não quer ir? Não, então fica aí que eu vou orar por você. Eu vou ir na igreja. Eu vou me alimentar por mim e por você. Nada pode deixar Deus em segundo lugar. Muitas vezes não somos abençoados porque não colocamos Deus como prioridade na nossa vida. O convite foi feito. Que desculpa você tem dado? Homens, cadê você? Homem! Que desculpa você tem dado para não vir na terça-feira orar comigo e com a Dissonir? Amém? Mulheres, que desculpa você tem dado para não vir na quinta-feira orar? Povo da igreja, que desculpa você tem dado para não vir na quarta-feira, que tinha 10 pessoas, 15? Qual a sua desculpa? Qual a sua prioridade? Ah, pastor, está pegando pesado demais, mas se eu não fizer assim, meu filho, eu vou ser cobrado de Deus. Se eu não fizer assim, se eu chegar em cima desse altar e começar só a passar a mãozinha na tua cabeça, cai tudo sobre mim, porque a Bíblia vai dizer assim: se aquele ou aquela perder a salvação porque você não pregou a verdade, quem vai pagar é você. Aí eu passo a minha vida inteira pregando, com dó, com pena de pregar aquilo que Deus manda.
chega naquele dia, Jesus vai perguntar: e aí, por que você não pregou o que eu mandei? Aí que eu não queria machucar. Ah, não queria machucar? Jesus vai olhar assim e falar assim: não queria machucar, mas eu levei um monte de chicotada por vocês. Não queria machucar, mas quando eu cheguei no templo e vi aquela porcariada que estavam fazendo, eu meti o pé e meti o chicota no lombo daquela raça de víboras. Então, se eu não falar, eu vou ser cobrado. Desculpa, Catarina, mas eu vou falar. Esse dia a Catarina me falou assim: Paulo, tudo que você falou acabou sendo para uma pessoa assim, assim, assim. Eu falei: Cátia, não fui eu que falei, foi Deus. Eu nem estava pensando nessa pessoa. Nem me veio na cabeça a pessoa. Mas se a palavra serviu, se foi, então foi Deus. Eu nunca vou chegar aqui em cima e direcionar a palavra para pessoas, pode ter certeza disso. Ah, mas pastor, mas está sendo para mim. Então é entre você e Deus, querido. Vai ter com o papai. Não vai ter comigo não. Porque eu só vou falar aquilo que ele colocar. Aí conversar com o pai lá, dobra o teu joelho e fala: é isso, ó, o pastor lá, ó. Que eu não vou ser culpado de não pregar aquilo que Deus mandou que eu pregasse. Amém? Coloca o versículo 21 ali, vamos continuar. Então, olha só, diante disso voltou o servo e relatou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, o que ele fez? Ele não falou assim: ah, deixa, coitadinhos, tem muita coisa que fazer. Ah, eles têm outras prioridades. Não. Ele irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Você sabe o que quer dizer isso? Ele diz assim, em outras palavras, vamos contemporalizar: traga aqueles que não têm ocupação demais para ser salvos. Amém? Os coxos, os aleijados, me digam, eles não têm ocupação demais para ser salvo. Eles vão vir. A hora que você convidar, eles não vão dar desculpa nenhuma. Ah, eu não posso ir porque eu vou pedir esmola naquela esquina. Ah, eu não posso ir porque eu estou cego. Não, eles vão vir. Deus está procurando pessoas que não estejam ocupadas demais para receber o seu alimento. A mesa está posta, o convite foi lançado. Mas sabe o que a Bíblia fala para aqueles que rejeitam o convite de Deus? Alguém sabe? A Bíblia diz que aqueles que rejeitam o convite se tornarão indignos de entrarem nas bodas do Cordeiro. Em outras palavras, aqueles que não aceitam, que colocam Deus em segundo lugar, são indignos de ser salvos. Porque as bodas do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro, só vão estar aqueles que não estão com toda essa ocupação aí não. Que colocaram Cristo no centro da sua vida. Deixa eu falar uma coisa de Deus para você. O homem não perde a sua salvação por conta do seu pecado. Sabia? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos pecados. O homem vai perder a sua salvação porque se recusou a ser salvo, que está ocupado demais, que tem muito a fazeres, que tem muitos bens para cuidar e não pode de maneira nenhuma tirar um tempo para Deus, o tempo que é de Deus. Deixa Deus em primeiro lugar da sua vida. A palavra é dura, mas é direta, e Deus gosta que a gente seja direto. O que você tem deixado no centro da tua vida? As coisas do mundo? É mais importante? Os teus bens são mais importantes do que Deus? A tua família é mais importante do que Deus? Eu só ganhei a minha família para Cristo porque, mesmo sendo contrariado em casa, eu continuei indo e aceitando o convite de Cristo, de Deus. Não dei desculpa que estava frio, não dei desculpa que era longe, não dei desculpa que eu não tinha dinheiro para pegar 2 circular.
Mas eu ouvi Cristo me chamando: ei, vem. Ele passou um ano me chamando, até que um dia eu falei: peraí, se Cristo me ama tanto, eu vou ter que priorizar Ele. Priorize Cristo, que você não vai se arrepender. Lembre-se de novo de Mateus 6. Coloca ali Mateus 6:33 para mim ver se é isso mesmo, faz favor. Mateus 6:33, se eu não estou enganado. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Volta um pouquinho, coloca lá no 30. Então, se Deus veste assim, no 29, eu contudo vos asseguro que nem Salomão, nem todas. Volta um pouquinho mais, vamos contextualizar o negócio aqui, nós temos tempo. Porém, aqui. E por que andais preocupados com ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Vai. Eu contudo vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de glória, vestiu-se como eles. Continua, vai até o 33, tá? Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, como nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí no versículo 33 vai dizer: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai deixar você passar necessidade, não. Quando eu leio esse versículo um pouquinho para cima, eu não comecei, eu logo me veio à mente o povo de Israel, o povo que saiu do Egito. A Bíblia diz que eles andaram 40 anos, diga assim, 40 anos, não são 40 dias, muito menos 40 horas. Eles andaram 40 anos no deserto, e a Bíblia vai dizer que eles andavam com a mesma roupa, com o mesmo calçado, e Deus não deixou envelhecer. A gente anda um mês, 30, 40 dias, já quer trocar, quer uma roupa nova. Eles andaram 40 anos com a mesma roupa, os calçados não envelheceram, as roupas não envelheceram. Andaram no deserto. Todo mundo sabe que no deserto, de dia é 50, 60 graus, de noite é 0,15, 0,20 menos de frio. E eles não morreram de frio, não morreram de calor, na insolação, não morreram de hipotermia, não morreram de insolação, não morreram de sede, não morreram de fome, porque eles criam no Deus que eles serviam. Deus não deixa faltar nada para aquele que crê, mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não inverta. Não coloca o teu trabalho em primeiro lugar, não, em Deus em segundo ou terceiro. Não coloca os teus amigos em primeiro lugar, em Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, lá está no five ali, no top 5. Coloca Deus em primeiro, no centro da tua vida, que você vai ver como a sua vida vai mudar, como a sua família vai mudar, em nome de Jesus. Queria que você colocasse de pé em nome de Jesus. Pedir para quem, para o Ministério Louvor, subir aqui em cima, por favor. Vocês também, sobe aqui em cima para cantar. Cadê a Manu? Eu queria que todo mundo viesse aqui na frente comigo. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Sai do teu lugar. Se encosta bem aqui no altar. Pode vir, não precisa ter medo não. Pode vir, ligeirão, ligeirão. Toca algum louvor aí. Pensem, cantem. Ministrem. Maravilha.
Amém? Deus em primeiro lugar. Que bom, agora que eu vi o Kaique ali, vem aqui no abraço. Te amo. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. Vou me entregar totalmente. O teu toque, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Cante comigo. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.